Você já ouviu falar de mobilidade social? Não, não é mobilidade urbana, mobilidade social. Você sabe o que é? Se não sabe, fica com a gente que a gente vai fazer essa discussão neste canal. Mobilidade social é uma trajetória de uma situação socioeconômica para outra, ou seja, quando a pessoa melhora de vida, ela sai da condição de pobreza para a classe média ou para uma classe mais elevada, ou o contrário, né? E nisso se compõe o estilo de vida, posição no mercado de trabalho, escolaridade, padrão de consumo, ou seja, a mudança de cada uma dessas situações vai compor os elementos para a gente saber a mobilidade social da pessoa, né? Os recentes estudos da OCDE, né, estima que no Brasil podem ser necessários 9 gerações para as crianças nascidas em uma família de baixa renda, ou seja, os 10% mais pobres da população, para alcançarem a renda média no país. Você sabe o que é isso? É muita coisa, 9 gerações. A média dos países da OCDE é de cerca de 5 gerações, segundo um estudo, denominado elevador social quebrado, como promover a mobilidade social. Esse estudo demonstra que 6 em cada 10 brasileiros não acredita que por esforço próprio será possível ascender na vida. Muito complicado isso. 55% também não acredita que será a educação a responsável por promover essa mudança. No Brasil, a condição e as circunstâncias dos pais e da sua vida desempenham um papel fundamental na dos filhos, pois o status social se transmite através de gerações. Uma família, de renda baixa no Brasil, como eu disse, leva até 9 gerações para se tornar uma família de renda média. No ranking dos 30 países analisados por esse estudo da OCDE, a situação só é pior na Colômbia, onde essa trajetória social de famílias pobres pode levar até 11 gerações. O Brasil está empatado na segunda pior posição com a África do Sul, pois um país que acabou com o regime de apartheid e segregação de direitos entre os brancos e negros somente no ano de 1994, ou seja, a diferença naquele país era marcada e institucionalizada pela lei. Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia estão nas melhores posições do ranking de mobilidade social. Nesses países, seriam necessárias 2 gerações, no máximo 3, para que as crianças de famílias pobres atinjam a renda média, né? No geral, em comparação com outros países, o Brasil faz pouco em termos de desigualdade de renda e mobilidade de renda entre as gerações, né? O mesmo se aplica a outros países aqui da América Latina. Economias emergentes que combinam desigualdade muito alta com baixa mobilidade de rendimentos, afirma esse mesmo levantamento, né? Para a OCDE, apesar do progresso social observado no Brasil, com a saída de 25 milhões de brasileiros da pobreza desde 2003, a desigualdade continua alta e o sistema educacional é uma das razões. Ou seja, a gente promoveu 25 milhões para uma vida melhor, melhorou os instrumentos de educação, mas ainda assim é tímida essa melhora. Apesar de algumas melhorias relacionadas ao aumento do gasto e acesso à educação primária e secundária gratuita, as conquistas e a qualidade da educação permanecem baixas na comparação internacional, diz esse estudo. E aí, segundo o estudo, para promover a mobilidade social, a entidade internacional recomenda ao Brasil que melhore a eficácia dos gastos públicos na educação e também na saúde, né? Lembrando que uma pessoa, para estudar, ela precisa estar bem com ela, bem alimentada, com saúde. E também sugere o aperfeiçoamento do acesso e qualidade do ensino profissional e a melhoria da redistribuição de renda por meio de reformas que aumentem os gastos sociais em programas direcionados aos grupos mais vulneráveis. Ou seja, traduzindo, eu quando morei no exterior, eu vi vários desses programas de transferência de renda sendo aplicados pelas grandes economias do mundo.
Ou seja, programas assim, muito semelhantes, quase que idênticos ao Bolsa Família, né? Alguns deles direcionados a programa de aluguel social, entre outras coisas, educação, como o nosso ProUni, e eles têm um massivo programa nessa direção. Por quê? Com isso, você melhora não só a distribuição da renda, né? Você não só injeta recursos na economia, como você facilita que essa mobilidade ela aconteça dentro da sociedade. A mobilidade social, então, ela vai se caracterizar exatamente por conta disso. Quando a pessoa sai de uma condição de pobreza, né? É o que se pretende, né? Vamos dizer assim, essa é a boa mobilidade social, para uma condição de classe média alta e assim por diante. Mas esse mesmo estudo, ele também aponta que, em relação ao Brasil, esse chão, né, da mobilidade social das pessoas pobres, ele é pegajoso, assim como o teto. O que ele quer dizer? Que as pessoas que lá chegam no teto, que são pouquíssimas, né, elas ficam lá e ainda cada vez mais ricas, enquanto as pessoas mais pobres, cada vez mais pobres. Esse mesmo estudo também aponta que a crise econômica, né, no Brasil tem uma tendência a fazer com que as pessoas acabem empobrecendo um pouco mais, ou seja, elas tiveram uma mobilidade social positiva por conta da melhora e acesso à educação de qualidade, por conta de alguns fatores. Porém, quando você tem a perda do poder econômico, né, do salário, por exemplo, e a perda do emprego, você começa a cair, ou seja, uma mobilidade social negativa. E isso a gente precisa ter instrumentos que não deixem com que isso aconteça, porque afinal a gente não quer um povo mais pobre e um país mais pobre, nós queremos um país cada vez mais rico e cada vez mais, vamos dizer assim, com uma distribuição mais justa da renda e das riquezas do país, né? Vamos lembrar que o Brasil é um dos países que concentra a renda de uma maneira mais perversa. São 5 pessoas no Brasil têm o mesmo do que 100 milhões da parte mais pobre, vamos dizer assim, no país. É algo para a gente observar e para a gente pensar um pouquinho, né? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Vai ser um prazer trazer mais debates e mais temas para a gente discutir no canal.